Foi isto o que atraiu a atenção do Senhor para enviar Elias, o seu mais terrível profeta, para ferir e nivelar, destruir os centros de budismo na China. Foi isto que atraiu a atenção do Senhor para enviar Elias, o seu mais terrível profeta, para ferir o centro de adoração budista na China. Tudo começou em 5 de outubro, exatamente 6 meses antes do terremoto sacudir o centro budista de adoração budista em Yushu. Quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, foi ao vivo na Rádio Global e feriu o centro de adoração budista na China. O Senhor falou comigo nesta noite novamente a respeito do horrendo juízo que está vindo à China. O Senhor pegou a minha mão profética, e ele escreveu em chinês. E depois que ele escreveu em chinês, então do céu, ele me entregou a vara de Deus, a vara de Moisés. E então a voz do Senhor riu. E ele disse: haha, agora você tem que usá-la. Veja, você já a usou antes. Veja, está em suas mãos, agora você tem que usá-la. Imediatamente ele me levou na terra da China. E então, naquele tempo, quando eu usei a vara de Deus, a vara de Moisés, um horrendo terremoto atingiu. E foi tremendo. E então eu vi cavalos. Eu vi cavalos correndo na China, correndo através da China. Havia cavalos amarronzados, de cor marrom, grandes e poderosos. Eu nunca vi cavalos desse tipo. Então eles foram, e até mesmo eles bateram num trator, para você imaginar o nível de poder que eles tinham. O Senhor usou isso para demonstrar a quantidade de poder que eles tinham, e eles corriam por toda a terra da China. Então eu vi soldados chineses puxando corpos mortos. Então ele me levou a uma universidade e havia tanta lama. Lama é pecado sexual. O Senhor está falando de horrendo pecado sexual quando eu vi muita lama naquela comunidade. Tremenda lama. Lama representa pecado sexual, imoralidade sexual, perversão sexual. A profundidade do pecado sexual. Profundo. Ouça-me, a nação da China. O seu tempo finalmente chegou. A plenitude do tempo chegou para você. Eu segurei a vara de Deus em minha mão e eu pronunciei o juízo do Senhor sobre a China agora. Baseado pelas palavras da minha língua. Agora o juízo de Deus vai cair sobre a China. E eu vi uma horrenda tempestade. Eu vejo pecado sexual. China, aparte-se do pecado sexual, especialmente nas universidades. Apartem-se do pecado, andem em santidade e preparem-se para a vinda do Senhor. E então vocês saberão que a boca do Senhor Deus Todo-Poderoso falou hoje. E esta é a mensagem do Senhor para a China. Eu pronunciei juízo hoje sobre a nação da China, baseado pela palavra da minha língua, puramente pelas palavras da minha língua. E agora haverá tempestade, o terremoto vai golpear, e eu segurei na minha mão a vara de Deus, a vara de Moisés, e eu agora firo vocês com o juízo do Senhor. O juízo do Senhor caiu sobre vocês hoje. Eu decretei e pronunciei juízo sobre a China, baseado puramente nas palavras da minha língua. E depois de dar esta profecia, Elias, o maior profeta de Yahweh, imediatamente partiu para a Namíbia. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, novamente alertou a respeito do horrendo terremoto
que estava vindo para ferir o centro de adoração budista na China. Windhoek, Namíbia. O Senhor diz, Ele está vindo. Então, a mensagem com a qual Ele me enviou é muito consistente. O Senhor está vindo brevemente, e é por isso que eu anunciei o juízo que está vindo à China. Há um horrendo juízo vindo à China. Eu vejo grandes cachorros, grandes cavalos, e eles estão correndo. E o Senhor está usando isso no sonho, nesta visão, para demonstrar o poder dos cavalos. Porque eles batem em um trator e o trator se vira assim, ele tomba. Eu vi cavalos e ele me levou na China e eu estava lá e havia muita tempestade e comoção. E normalmente em pouco tempo você vai ver isso nos seus noticiários. E quando veio 14 de abril de 2010, Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu Yushu na China, com um massivo terremoto medindo 7,1 na escala Richter. Hello and welcome to our special coverage of the Qinghai earthquake, brought to you live from Beijing on CCTV International. The 7.1 magnitude o terremoto de 7,1 de magnitude atingiu a cidade de Yushu, na província de Qinghai. O condado de Yushu é um centro de budismo. Pânico, terror e miséria esmagaram este canto abandonado na China. Escolas e hospitais e mais de 10 mil casas desmoronaram. Em uma altitude de 13 mil metros acima do mar, torna este lugar de difícil acesso. Os soldados que estão localizados aqui usaram pás para desenterrar as pessoas. As temperaturas são muito rigorosas. A temperatura chega abaixo do ponto de congelamento. Eles precisam de Yushu, o condado de Yushu é um centro de budismo. Agora, mais tropas chinesas estão vindo de toda a China. Foi isto o que atraiu a atenção do Senhor para enviar Elias, o seu mais terrível profeta, para ferir e nivelar, destruir os centros de budismo na China. Foi isto que atraiu a atenção do Senhor para enviar Elias, o seu mais terrível profeta, para ferir o centro de adoração budista na China. Tudo começou em 5 de outubro, exatamente 6 meses antes do terremoto sacudir o centro budista de adoração budista em Yushu. Quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, foi ao vivo na Rádio Global e feriu o centro de adoração budista na China. O Senhor falou comigo nesta noite novamente a respeito do horrendo juízo que está vindo à China. O Senhor pegou a minha mão profética, e ele escreveu em chinês. E depois que ele escreveu em chinês, então do céu, ele me entregou a vara de Deus, a vara de Moisés. E então a voz do Senhor riu. E ele disse, haha, agora você tem que usá-la. Veja, você já a usou antes. Veja, está em suas mãos, agora você tem que usá-la.
Imediatamente ele me levou na terra da China. E então, naquele tempo, quando eu usei a vara de Deus, a vara de Moisés, um horrendo terremoto atingiu e foi tremendo. E então eu vi cavalos. Eu vi cavalos correndo na China, correndo através da China. Havia cavalos amarronzados, de cor marrom, grandes e poderosos. Eu nunca vi cavalos desse tipo. Então eles foram e até mesmo eles bateram num trator, para você imaginar o nível de poder que eles tinham. O Senhor usou isso para demonstrar a quantidade de poder que eles tinham. E eles corriam por toda a terra da China. Então eu vi soldados chineses puxando corpos mortos. Então ele me levou a uma universidade e havia tanta lama. Lama é pecado sexual. O Senhor está falando de horrendo pecado sexual quando eu vi muita lama naquela comunidade. Tremenda lama. Lama representa pecado sexual, imoralidade sexual, perversão sexual. A profundidade do pecado sexual. Profundo. Ouça-me a nação da China. O seu tempo finalmente chegou. A plenitude do tempo chegou para você. Eu segurei a vara de Deus em minha mão e eu pronunciei o juízo do Senhor sobre a China agora. Baseado pelas palavras da minha língua. Agora o juízo de Deus vai cair sobre a China. E eu vi uma horrenda tempestade. Eu vejo pecado sexual. China, a parte do pecado sexual, especialmente nas universidades. Apartem-se do pecado, andem em santidade e preparem-se para a vinda do Senhor. E então vocês saberão que a boca do Senhor Deus Todo-Poderoso falou hoje. E esta é a mensagem do Senhor para a China. Eu pronunciei juízo hoje sobre a nação da China, baseado pela palavra da minha língua, puramente pelas palavras da minha língua. E agora haverá tempestade, o terremoto vai golpear, e eu segurei na minha mão a vara de Deus, a vara de Moisés, e eu agora firo vocês com o juízo do Senhor. O juízo do Senhor caiu sobre vocês hoje. Eu decretei e pronunciei juízo sobre a China, baseado puramente nas palavras da minha língua. E depois de dar esta profecia, Elias, o maior profeta de Yahweh, imediatamente partiu para a Namíbia. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, novamente alertou a respeito do horrendo terremoto que estava vindo para ferir o centro de adoração budista na China. Windhoek, Namíbia. O Senhor diz, Ele está vindo. Então, a mensagem com a qual Ele me enviou é muito consistente. O Senhor está vindo brevemente, e é por isso que eu anunciei o juízo que está vindo à China. Há um horrendo juízo vindo à China. Eu vejo grandes cachorros, grandes cavalos, e eles estão correndo. E o Senhor está usando isso no sonho, nesta visão, para demonstrar o poder dos cavalos. Porque eles batem em um trator e o trator se vira assim, ele tomba. Eu vi cavalos e ele me levou na China e eu estava lá e havia muita tempestade e comoção. E normalmente em pouco tempo você vai ver isso nos seus noticiários. E quando veio 14 de abril de 2010, Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu Yushu na China, com um massivo terremoto medindo 7,1 na escala Richter.
Hello and welcome to our special coverage of the Qinghai earthquake brought to you live from Beijing on CCTV International. The 7.1 magnitude O terremoto de 7,1 de magnitude atingiu a cidade de Yushu, na província de Xinhai. O condado de Yushu é um centro de budismo. Pânico, terror e miséria esmagaram este canto abandonado na China. Escolas e hospitais e mais de 10.000 casas desmoronaram. Em uma altitude de 13.000 metros acima do mar, torna este lugar de difícil acesso. Os soldados que estão localizados aqui usaram pás para desenterrar as pessoas. As temperaturas são muito rigorosas. A temperatura chega abaixo do ponto de congelamento. Eles precisam de Yushu, o condado de Yushu é um centro de budismo. Agora, mais tropas chinesas estão vindo de toda a China. E quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, mencionou cavalos, ele quis dizer oficiais, militares e soldados que foram enviados pelo governo para a área atingida. E quando veio 14 de abril de 2010, as palavras desta profecia ecoaram através de todos os noticiários, toda a mídia global e as reportagens. Quando dezenas e milhares de tropas chinesas, tropas militares chinesas, foram deslocadas para ajudar a desenterrar corpos mortos do meio dos escombros. Os resgatadores que vieram através de todo o país. Os resgatadores que vieram de todo o país estão ajudando a remover os mortos, desenterrar os mortos nesta cidade destruída. Eu vi soldados chineses puxando corpos mortos. Soldados vieram através de todo o país ajudando a desenterrar os mortos nesta cidade que foi totalmente destruída. We just landed here in Yushu, where on April 14th, a 7.1 magnitude earthquake hit and decimated the area. Over 2,600 people lost their lives, thousands of people were left homeless, and 85% of the buildings were decimated. Dezenas, centenas perderam suas vidas. Rescue work continues following the collapse of most of the buildings in the region. A local group of rescuers rushed to the site. Os resgatadores estão lutando para conseguir libertar os estudantes que estão presos embaixo dos escombros. Foi isto o que atraiu a atenção do Senhor para Yushu, para enviar Elias, o seu mais aterrorizante profeta, para ferir e trazer abaixo o centro do budismo na China.